Meu nome é Gabriel Matoso e eu vou fazer uma apresentação do meu TCC1 em linhas gerais para a matéria de metodologia da pesquisa. A variação de transitórios eletromagnéticos em cabos subterrâneos usando transformadas de Laplace. Bem, o meu TCC1 está dividido em 6 partes: introdução, cabos elétricos, cálculo de parâmetros de cabos coaxiais, estudo de caso, conclusão e, por fim, referências. A introdução, em linhas gerais, se divide em motivação, que é basicamente a importância de fazer um bom design de cabos subterrâneos e o cálculo de transitórios no domínio da frequência. Uma vez que a modelagem de cabos subterrâneos é essencial para o design de toda a linha de transmissão. E esses cabos, esses programas, entrando mais na problemática agora, que é o ATP e o NTP, que são exemplos desse tipo de programa, eles geralmente fazem uma série de aproximações que podem gerar uma má modelagem desses cabos. Assim, o objeto de estudo geral são os cabos subterrâneos, e o problema é uma especificação da problemática, e no caso qual é o impacto no cálculo da impedância de retorno ZG e, e se ela está mal modelada nesses programas. E assim, o objeto de estudo específico é ZG, que é um parâmetro dos cabos subterrâneos. Bem, o capítulo de cabos elétricos, eu apresento os cabos subterrâneos, os cabos coaxiais, e mais especificamente um cabo isolado aqui e o cabo trifásico aqui embaixo. E a conclusão que a gente chega desse capítulo é que o cabo subterrâneo é consideravelmente mais complicado que o cabo aéreo, pelas diversas camadas semicondutoras, camadas dielétricas e uma série de proteções mecânicas, etc. Bem, o capítulo seguinte, o cálculo de parâmetros de cabos coaxiais, aqui a gente faz uma modelagem computacional do cabo no domínio da frequência. E primeiro, aqui, desculpa, uma formatação, mas a gente faz o cálculo das impedâncias de todas as camadas condutoras, impedâncias das camadas isolantes, faz o cálculo da impedância de retorno, que é o objeto de estudo específico, utilizando Pola-Check, que é a tradicionalmente usada nesses programas, que tem uma aproximação de não considerar as correntes de deslocamento do solo. E, por fim, também a gente faz o cálculo usando SUND, que considera exatamente esse detalhe da impedância das correntes de deslocamento do solo. E esses são os dois meios de se achar ZG. E também a gente faz e juntando tudo isso, a gente consegue achar a matriz de impedância série. Para o cálculo da matriz de admitâncias paralelo, a gente primeiro calcula as capacitâncias de todas as camadas isolantes e depois calcula a YT. Essas duas matrizes são o que descrevem um cabo no sistema. Bem, o estudo de caso é um capítulo que apresenta tanto a metodologia como a análise. E aqui, mais especificamente, o cálculo de ZG, em que se calcula utilizando Pola-Check e também SUND, que é observar diferenças, possíveis diferenças. E a gente observa essas diferenças para o cálculo para a parte real, que seria a resistividade em ohms por metro, aqui utilizando Pola-Check, que não considera a corrente de deslocamento, e SUND, que considera a corrente de deslocamento. A gente não observa a mesma diferença para o cálculo da indutância. Então, para as mesmas condições, há sim uma considerável diferença entre usar SUND e Pola-Check. E a conclusão que a gente chega é que há sim uma considerável diferença em utilizar a SUND e Pola-Check para obter ZG, que seria o objeto de estudo específico, e, consequentemente, provoca uma simulação errônea de cabos subterrâneos, objeto de estudo geral. E, por fim, as referências, que são o uso total. Obrigado.